E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o relato de João a respeito do Natal. É um relato muito objetivo. Quando celebramos o Natal, nós falamos do evento da encarnação. A encarnação é quando o Filho Eterno tornou-se carne. Ela fala de Cristo, quando Cristo entrou na vida humana. E agora Cristo carrega em si a nossa humanidade. Deus é Espírito, Jesus é Deus. Eu penso que todos aqui já sabem disso. Logo, antes da encarnação, antes do Natal, Jesus era Espírito. Mas na cidade de Belém, como cantamos agora aqui, ele encarnou-se. E aí João então faz esse relato de maneira muito resumida, dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A igreja cristã, na história, quando olhamos para a história da igreja cristã, que já é bem longa, a igreja cristã ela rejeitou ensinos errados a respeito da encarnação. E ela fez isso professando que todas as qualidades e poderes que estão em Deus estavam e sempre estarão real e distintamente presentes na pessoa do homem da Galileia. A plena humanidade do Senhor, ela foi reconhecida e afirmada. Ele nasceu pela ação divina, ele não foi concebido de maneira natural, ele foi concebido de maneira sobrenatural. Ele vem à existência pela ação de Deus. Quando nós pensamos na encarnação e lembramos do judaísmo, nós lembramos de que a ideia de Deus se tornar homem teria sido, e na verdade continua sendo, um escândalo para os judeus. Então, para um judeu, reconhecer que Deus tornou-se homem, isso era algo assim, extremamente escandaloso. Apenas a evidência inquestionável, encontrada na pessoa e no ministério de Cristo, poderia levar à crença de que ele era de fato o Filho encarnado de Deus. Você não conseguiria mudar um judeu, mudar a cabeça de um judeu, sem dar para eles evidências claríssimas. Essa doutrina, a doutrina da encarnação, surgiu da observação da vida real de Jesus. Entre os homens apareceu esse galileu chamado Jesus. E por causa do seu modo de vida, do seu caráter pessoal, das suas obras, surgiu uma pergunta: quem é ele? E gradualmente foi sendo desenvolvida a convicção quase inacreditável de que ele era muito mais do que um Messias ou um profeta. E apesar de ser homem, ele era também divino, porque de fato o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. A encarnação, esse milagre misterioso, central, não é, para o cristianismo, ele ocupa uma posição de destaque no Novo Testamento, como era esperado, né? Então é surpreendente, pensando ainda na encarnação e no judaísmo, é surpreendente que os judeus tenham chegado a aceitar essa crença. E eles fizeram mais do que aceitar essa crença, eles ensinaram essa doutrina. 8 dos 9 escritores do Novo Testamento eram judeus instruídos naquela premissa judaica de que há somente um Deus e nenhum homem é divino. Então era isso, Joel, que um judeu sabia muito bem.
há somente um Deus e nenhum homem é divino. Nós temos estudado aqui a revelação de Deus para esse povo. Eles tiveram o privilégio de ouvir a Deus em primeira mão. Embora eles fossem ensinados, aqueles judeus, autores do Novo Testamento, não é? Fossem ensinados nessa premissa, todos eles ensinaram que Jesus é o Messias de Deus, o filho de Davi, ungido pelo Espírito prometido no Velho Testamento. Eles mudaram o que eles pensavam. Um pensamento muito importante para eles foi mudado por meio de evidências. E aí eles escreveram como escreveu João: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Vamos juntos? Todo Espírito, está aí? 1 João 4:2. Vamos lá? Vamos juntos? Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo Espírito isso aí. Um judeu está testemunhando, está dizendo: olha, de fato Jesus Cristo veio em carne. Ele veio. O apóstolo Paulo não escreveu diferente. Ele disse assim: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O apóstolo Paulo, também judeu, bem convicto, bem conhecedor do judaísmo, um conhecedor profundo do Antigo Testamento, ele confirma a mesma coisa. Jesus veio em carne, Deus tornou-se homem, algo extraordinário aconteceu, não algo comum, algo corriqueiro ou esperado. O apóstolo Pedro escreveu de maneira semelhante: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. O apóstolo Pedro também, ele conheceu Jesus, ele foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Ele também tem o testemunho de que Deus se tornou homem. Ele testemunha a doutrina da encarnação. Os evangelistas falaram do seu nascimento milagroso, por meio de uma virgem. Todos insistem que Jesus, o Messias, deve ser pessoalmente adorado e crido, o que significa dizer que Ele é Deus, não menos do que é homem. Jesus, a partir do seu nascimento, Jesus, a partir da sua concepção sobrenatural no ventre de uma virgem, Jesus passou a ter duas naturezas: a natureza divina, que ele sempre teve, porque ele é o Filho eterno de Deus, mas a partir daquele evento histórico, ele passou também a ter uma natureza humana. E os autores bíblicos confirmam isso. Mas aqui vem uma pergunta, aí nós queremos dedicar poucos minutos respondendo essa pergunta: por que Jesus se fez homem? Por que algo tão extraordinário precisou acontecer? E aí eu leio com vocês um texto muito bonito, poucos versículos, mas um texto muito bonito lá, da carta aos Hebreus. Hebreus no capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim a Escritura: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão,
era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus se fez homem porque a encarnação era necessária. A salvação pela identificação não estava somente em harmonia com a natureza de Deus, mas ela também era de fato necessária. O nascimento de Jesus era necessário. Quando nós celebramos o Natal, nós não estamos simplesmente celebrando um acontecimento. De fato, o nascimento de Jesus é um acontecimento histórico, mas nós estamos celebrando um acontecimento necessário, fundamental, indispensável. O Filho Eterno precisava se identificar com aqueles que ia salvar. E essa identificação requeria a aquisição de uma nova natureza. Jesus precisava desfrutar da natureza humana. Jesus precisava se identificar com as pessoas, com os seres humanos, tornando-se humano como eles. Por isso que o autor da carta, ou do livro aos Hebreus, ele fala da maneira como lemos no versículo 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Jesus participou da condição humana, porque ele veio salvar pessoas, seres humanos, de carne e sangue. Para libertar o homem, Jesus Cristo teve de compartilhar da natureza dele. E aqui, queridos, estamos diante de um mistério extraordinário. Não é algo simples, é um mistério. O autor está, sem entrar em detalhes e sem ficar limitado, com medo das dúvidas que teríamos diante dessa colocação. Ele demonstra simplesmente e diretamente o quanto Jesus se identifica com o seu povo. Jesus veio a ser aquilo que não era antes, um homem. Jesus já era uma pessoa, porque Deus é pessoal e ele sempre existiu em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse atributo nós recebemos dele, não é? Nós somos pessoas porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Mas, ao vir a esse mundo, ao ser concebido no ventre de uma virgem, ao nascer como aquele bebezinho frágil, como os bebês que vemos hoje, os bebês que apresentamos hoje aqui pela manhã, Jesus veio a ser aquilo que ele não era antes. Jesus tornou-se homem como nós. Para obter a salvação para seus filhos, o Filho teve de compartilhar inteiramente da humanidade. O texto fala de carne e sangue. E essa expressão, ela significa humano. E certamente aqui também enfatizando as limitações da condição humana. Por isso que nós estamos diante de algo extraordinário. Porque é muito fácil e é comum a nós desejarmos posições superiores. Nós gostamos disso, mas o que aconteceu, o que nós estamos falando aqui e que nós cantamos aqui hoje, algo que aconteceu, não foi de Jesus buscando posições superiores, mas foi Jesus rebaixando-se a uma condição inferior, para encontrar-se com aqueles a quem ele iria salvar.
Olhe o versículo 17, de Hebreus 2 ainda. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Versículo 16 diz que ele socorre pessoas, não são os anjos a quem ele socorre, mas ele socorre pessoas, e por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a essas pessoas que ele iria salvar. A humanidade completa e perfeita de Jesus é enfatizada aqui. O texto diz que ele tornou semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Jesus participou da mesma humanidade que participamos. Aqui está falando da completude da encarnação do Filho. Então, na história da igreja, aconteceram muitas tentativas erradas de tentar explicar a encarnação, diminuindo-a, e a igreja rejeitou esses ensinos errados, porque a encarnação de Jesus foi plena. De fato, agora nós servimos ao Deus homem, nós fomos salvos pelo Deus homem. Isso é um mistério, isso também é algo grandioso, isso é coisa de Deus, queridos. E enquanto pensava nesse tema e lia esse texto, eu não conseguia deixar de lembrar do apóstolo Paulo escrevendo sobre a confusão, a humilhação que Deus impõe para os sábios deste mundo ao anunciar o Evangelho, ou ao criar o Evangelho, ao estabelecer esse plano que nenhuma mente humana seria capaz de preparar, de imaginar. É coisa de Deus, nós estamos diante de algo divino. A humanidade perfeita de Jesus, ela é vista quando lemos, daqueles que conviveram com Jesus, eles dizendo: olha, Jesus ele possuía um corpo humano. É óbvio, isso é óbvio ao lermos os evangelhos, por exemplo. Ele nasceu como um bebê, de fato. Não, se você visse Jesus, se nós víssemos Jesus com 8 dias de nascido, ou na noite em que ele nasceu, com horas de nascido, nós veríamos um bebê frágil, extremamente frágil. Jesus se cansava, Jesus tinha sede, Jesus tinha fome. Jesus ressuscitou num corpo glorificado. Jesus possuía um corpo humano. Jesus era como nós. As pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano. Algumas pessoas, aliás, a maioria das pessoas que conviviam com ele, consideravam-no apenas humano, porque olhavam para ele e viam um ser humano. O erro delas era não reconhecer a sua natureza divina, porque Jesus não era apenas humano, e de fato ele não é apenas humano, ele é divino. Mas na cidade de Nazaré, na cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu, ele não foi bem recebido por causa disso, porque os seus vizinhos que o viram crescer, achavam que ele era apenas um homem comum, e esse é um testemunho da sua humanidade. O erro deles foi ignorar que ele era o Deus homem. Ali estava o Deus vindo em carne. Mas de fato, o que estamos enfatizando aqui é que Jesus, ele se tornou homem perfeitamente. Jesus não se tornou mais ou menos um ser humano, não, ele se tornou um ser humano. Ele participou e participa da nossa condição. Isso é celebrar o Natal, é reconhecer a encarnação de Jesus. Mas tem mais uma pergunta importante aqui: quais são os benefícios da encarnação de Cristo?
Quais são os benefícios do Natal? Voltando para Hebreus 2, nós vemos que a encarnação, ela possibilitou a libertação de pecadores escravizados pelo pecado e a morte. É curioso, mais do que curioso, né? É muito triste, que nesse período de fim de ano, né? De celebrações do Natal e de conclusão do ano, esse é um período, embora seja um período festivo, ele é um período de muita tristeza, é um período de muita angústia. E quando as pessoas param para encarar a sua condição, elas encontram tristeza e encontram angústia. Sem Cristo, essa é a condição que as pessoas encontram. Não é à toa que muitos bebem bastante, para esquecer a sua tristeza, para esquecer a sua angústia. Mas o texto que lemos fala de benefícios extraordinários da encarnação. O texto que lemos fala de benefícios extraordinários vindos do Natal. O Natal foi uma condição, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, foi uma condição para que recebêssemos bênçãos extraordinárias. A expiação exigia a encarnação. A purificação de seres humanos exigia que Deus se tornasse humano. O Filho, ele participou da nossa condição humana para trazer vitória sobre a morte, para resolver o maior problema que temos. Ele participou da nossa condição humana para chegar ao verdadeiro problema dos filhos, que é a morte. Então, o nascimento visa o problema da morte. A gente não gosta de juntar as coisas, não é? E parecem coisas tão diferentes, né? O nascimento e a morte são ocasiões tão distintas, não é? Mas de fato, o nascimento de Jesus visava a morte de Jesus. O nascimento de Jesus visava a morte de Jesus, para que ele lidasse com eficiência e com eficácia com o nosso maior problema, que é a consequência do nosso pecado, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Ao se tornar humano, o Filho eterno se tornou suscetível à morte. É assim que diz o versículo 14. Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, se Jesus não se tornasse homem, ele não poderia morrer, porque Deus não morre. O Deus Espírito não morre, o Deus homem poderia morrer. Por isso ele tornou-se o Deus homem. Ele se submeteu a uma condição precária. E queridos, aqui, quando falamos de Jesus se identificar com seres humanos e Jesus se tornar humano, não ignore o fato de que nós estamos fora do jardim. Jesus torna-se humano num mundo caído. Viver num mundo caído não é fácil. Ele veio sem pecado, viveu sem pecado, mas ele viveu num mundo marcado pelo pecado. Ele conviveu com pessoas pecadoras. Aliás, ele veio salvar pecadores. O propósito dessa encarnação foi que ele pudesse morrer e por sua morte destruir aquele que tem o poder da morte. Nós estamos lembrando de Gênesis 3 aqui. Lá o diabo atuou contribuindo para a nossa morte. E de fato ele continua mantendo os homens prisioneiros. Nós só podemos ser soltos do poder de Satanás e libertos para servir a Deus pelo perdão ou purificação tornados possíveis pela morte de Jesus. Só Cristo remove a ameaça de juízo que estava sobre nós. Então a necessidade do bebê na manjedoura repousa no horror de um homem sem pecado
ensanguentado numa cruz. Por isso que temos repetido aqui muitas vezes, que não podemos celebrar o Natal sem lembrarmos da cruz. A celebração do Natal sem a cruz não é uma celebração legítima do Natal. Uma celebração do Natal sem a lembrança da cruz não honra Jesus, não honra o Filho de Deus, porque a necessidade do bebê na manjedoura repousa no horror de um homem sem pecado ensanguentado numa cruz. Olhe Lucas 2,35. Simeão é um personagem que eu gosto muito nas Escrituras, não é? E ele disse assim, está aqui parte da fala dele, né? De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ele estava diante de um bebê. Profeticamente, Simeão viu o sacrifício que tanto precisávamos, providenciado pelo nascimento daquele bebê extraordinário. Ele faz uma profecia aqui, muito dura, não é? Para Maria, muito dura para uma mãe que segura um bebê, muito dura. Mas ele estava falando aqui de um sofrimento duro, mas um sofrimento necessário. Sem ele, nós não conheceríamos o perdão, não conheceríamos a libertação dos nossos pecados, não conheceríamos a vitória sobre a morte. A encarnação de Jesus viabilizou esse sacrifício. O Deus Espírito não poderia morrer numa cruz, o Deus Homem sim, esse poderia morrer numa cruz, e foi de fato o que aconteceu. Por sua morte, o texto diz, o efeito poderoso da morte de Cristo é destacado aqui, comparada com a morte de todos os outros homens. Na Escritura, a morte é o resultado do pecado. Todas as mortes que precederam a morte de Cristo são a consequência justa do pecado, mas a morte de Cristo, ela foi substitutiva. O bebê que nasceu sem pecado foi para a cruz sem pecado algum. Por isso a sua morte foi substitutiva. Ela não foi uma morte merecida. Ela não foi uma morte justa. Ela foi uma morte injusta. E por isso ela é suficiente para substituir aqueles que teriam uma morte justa por causa dos seus pecados. Cristo me livrou do pavor da morte. É o que o texto diz. O diabo, que promove a morte e tem prazer nela, foi derrotado pela morte de Cristo. Mas para isso, Cristo precisou tornar-se carne e sangue como eu. Essa é a beleza do Natal. É isso que faz o Natal ser algo extraordinário. Porque em Belém não nasceu mais uma criança. Em Belém nasceu o Deus homem. Em Belém aconteceu um milagre. Cristo tornou-se humano para que ele pudesse morrer a nossa morte. Por isso, queridos, o Natal ele traz esperança de libertação. Por isso nós não celebramos o Natal bebendo para esquecermos os problemas. Não, nós celebramos o Natal cantando. Nós celebramos o Natal lendo as Escrituras, lendo os relatos do nascimento de Jesus. Nós celebramos o Natal exaltando os seus atributos. Porque o Natal de fato trouxe para nós esperança de libertação. O texto diz no versículo 15 que há simpatia com os necessitados, não com aqueles que se acham autossuficientes. O texto diz que ele veio para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aqueles que reconhecem a sua condição de escravidão, eles podem ser socorridos pelo Salvador. Os que reconhecem a sua condição de escravidão e correm para Cristo como seu libertador, desfrutam da libertação provida por Jesus.
Ele socorre a todo aquele que crê, é o que diz o versículo 16. Esses deixarão a escravidão do diabo para serem servos de Deus. Os anjos não estão incluídos nesse ato de libertação. Os seres humanos, sim. Já olhamos um pouco para o versículo 17, mas vemos ainda no versículo 17, que ele tornou-se semelhante a seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Nós encontramos em Jesus, que se identificou com a nossa condição, nós encontramos um sacerdote, ou um sumo sacerdote misericordioso. E se você tem olhado para a sua condição, e eu estou pensando aqui em você que já é crente em Jesus Cristo, se você tem olhado para a condição do seu coração de maneira correta, com o espelho das Escrituras, eu penso que você tem encontrado um coração teimoso, que insiste em pecar, que demora para aprender, que repete pecados, que muitas vezes agrava os pecados ao invés de se arrepender deles, e aí passa um tempo e repete mais uma vez, ofendendo pessoas, indo contra um Deus santo. Ao enxergarmos um coração assim, é muito bom lermos que temos um sumo sacerdote misericordioso. É muito bom, é algo animador, é algo encorajador, é algo que traz esperança, que traz consolo. Isso dá um tom muito bom para as nossas celebrações do Natal. Nós não somos perfeitos, é muito bom termos então um sumo sacerdote misericordioso. Jesus, ele oferece um sacrifício para purificar o seu povo do pecado, ele aplaca a ira de Deus, ele nasceu para isso, ele nasceu para morrer sem pecado, aplacando a ira de Deus, a ira que cairia sobre nós, justamente sobre nós, mas nos condenaria eternamente. Essa ira caiu sobre ele, o Filho sem pecado. E por isso o Natal, ele traz benefícios extraordinários para nós. Eu concluo com algumas aplicações. A humanidade de Cristo era como a nossa. Ele se tornou um homem por nós e como nós. Cristo entrou em nossa situação para agir como nosso Redentor. Ele se tornou nosso substituto, tomando sobre si mesmo nossos pecados, a fim de sofrer em nosso lugar. Ele se tornou nosso advogado, cumprindo a lei em nosso lugar. Na redenção há uma mudança dupla. Nossos pecados são imputados a Jesus, porque Ele não tem pecado, mas os nossos pecados foram imputados a Ele, e a justiça de Jesus é imputada a nós. Ele recebe o julgamento divino devido à nossa humanidade imperfeita, enquanto nós recebemos a bênção em virtude da perfeita humanidade dele. Nós oferecemos para Ele a consequência da nossa humanidade imperfeita, que ofende o nosso Criador. Em contrapartida, Ele nos dá graciosamente a bênção da sua humanidade perfeita, porque Ele obedece em nosso lugar. Em sua humanidade, Jesus tinha as mesmas limitações comuns a todos os seres humanos, mas sem pecado. Às vezes eu penso que nós confundimos. Nós pensamos que o fato de Jesus não ter pecado fazia com que Ele não estivesse sujeito às limitações, mas isso não é verdade. Em sua humanidade, Jesus tinha as mesmas limitações comuns a todos os seres humanos. Jesus sabia que é difícil viver num mundo marcado pelo pecado.
Ele experimentou isso. Ele não experimentou isso parcialmente. Ele experimentou isso integralmente, perfeitamente, intensamente. Mas ele fez isso sem pecado. Como ser humano, Jesus era restringido por tempo e espaço. Ele suou, teve fome e chorou. Ele suportou dor. Ele era mortal e capaz de sofrer a morte. Em todos esses aspectos, Jesus era como nós. E nós temos aqui consolo. Porque Ele sabe o que passamos. Jesus conhece a nossa condição. E a nossa condição é de grande fragilidade. Mas Ele conhece a nossa fragilidade. Por isso Ele se compadece. Tudo isso começou no seu nascimento, na sua encarnação, no primeiro Natal. Estava lembrando, né, e certamente você lembra disso muitas vezes, né, Jesus, quando Ele chega no velório, né, do seu amigo de Lázaro, Jesus chora. Ele chora. Jesus está ali diante da fragilidade humana. E Ele se identifica. Ele se identifica. Quando Jesus, Ele, antes da sua crucificação, nós estudamos com o pastor Witter aqui, com detalhes, não é? No Evangelho de Lucas, a agonia que Ele enfrentou, por causa da sua condição humana. Ele sabia o que tinha pela frente, e Ele enfrentou a agonia, e isso faz com que Ele se identifique conosco. A encarnação de Jesus é a base da ressurreição futura, que estudamos em 1 Coríntios 15. Cristo ressuscitou em corpo. A ressurreição dele é a garantia de que a nossa ressurreição ocorrerá. Você já pensou nisso? O Natal tem a ver com 1 Coríntios 15, porque Jesus nasceu, Jesus encarnou-se, Deus encarnou-se. Ele enfrentou a morte, que enfrentaremos, se Ele não voltar antes da nossa morte. Ele enfrentou a morte, mas o Senhor o ressuscitou, e Ele recebeu um corpo glorificado. E nós temos na ressurreição de Cristo a garantia da nossa ressurreição. E aí quando você olhar para o seu corpo e dizer, mas puxa vida, esse corpo aqui, é isso mesmo. O Senhor vai te dar um corpo glorificado, como Ele deu para Jesus. A encarnação possibilita o socorro na hora da tentação, é o que fala o versículo 18 de Hebreus 2. Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O Natal nos lembra que temos socorro, e podemos pedir socorro quando somos tentados, e nós somos tentados muitas vezes. A humanidade de Cristo possibilita o socorro na hora da tentação. Os sofrimentos próprios da fraqueza humana, que veio do pecado, o medo, a mágoa e a dor, não é? Nós podemos receber dele socorro ao enfrentarmos essas coisas. Ele é poderoso para socorrer aqueles que estão na luta contra o pecado. E Jesus viveu aqui sem pecado, mas Ele viu como é difícil viver aqui. E Ele conviveu com pecadores. Ele viu como a condição também dos pecadores é muito difícil. E por isso Ele tem grande prazer em socorrer pecadores que recorrem a Ele. Ele é um representante adequado do seu povo no relacionamento com Deus. Queridos, o Natal também fala da dignidade humana. Como se não bastássemos termos a imagem e a semelhança de Deus, o Filho de Deus fez-se carne e habitou entre nós. E aqui nós temos uma grande elevação, né, dos seres humanos aqui, um grande privilégio. O Natal não é a comemoração do aniversário de Jesus. Eu entendo que falamos assim com as crianças, não é? Com as crianças pequenas. O Natal é a comemoração da encarnação de Jesus. Jesus não passou a existir a partir do seu nascimento. Jesus sempre existiu, porque Ele é Deus.
Mas a partir do seu nascimento, a partir da sua concepção, Jesus adquiriu uma natureza humana. Jesus tornou-se o Deus homem. A encarnação era essencial ao plano de Deus, de levar os homens do pecado e de todas as suas terríveis consequências. O Filho veio para que os homens vejam os seus pecados, conheçam a graça de Deus e dessa forma se voltem para Deus em arrependimento e fé verdadeira. Se você ainda não creu em Jesus, você não pode celebrar mais o Natal sem se render aos pés dele. Renda-se a Cristo, renda-se diante dele, confessando a sua condição de pecador, aprisionado pelo pecado. Reconheça que ele pode transformar o seu coração, que ele pode dar o perdão que você não consegue por meio de obras, que você não consegue por meio de qualquer coisa que você faça. Você só pode conseguir por meio da fé, baseada no que ele fez, no que o Deus homem fez. E a encarnação viabilizou isso. Eu termino relendo para vocês algo que eu li aqui 2 anos atrás, não é, uma oração puritana muito bonita sobre a encarnação. A dádiva das dádivas, uma oração puritana. Ó fonte de todo bem, que devo entregar a ti pela dádiva das dádivas, teu próprio Filho querido, gerado, não criado, meu Redentor, procurador, segurança, substituto. Se eu esvaziar-se a si mesmo é incompreensível. A infinidade de seu amor está além do que o coração pode compreender. Nisso está a maravilha das maravilhas. Ele rebaixou-se para me elevar. Ele se tornou igual a mim, para que eu pudesse me tornar igual a ele. Nisso está seu amor. Quando eu não podia subir até ele, ele me traz para junto das asas da graça, eleva-me a si. Nisto está seu poder. Quando divindade e humanidade estavam infinitamente separadas, ele as uniu de forma indissolúvel, o não criado e o criado. Nisto está a sua sabedoria. Quando eu estava perdido, sem que pudesse retornar para ele, sem que pudesse pensar em recuperar-me, ele veio, Deus encarnado, salvou-me com a grandiosa salvação, como homem morreu a minha morte, derramando satisfeito o seu sangue em meu lugar, adquirindo para mim perfeita justiça. Ó Deus, leva-me em espírito aos pastores vigilantes e alarga minha mente. Deixa-me ouvir boas novas de grande alegria e, ouvindo, crer, regozijar, louvar, adorar. Minha consciência banhando-se num oceano de repouso, meus olhos se elevando a um Pai reconciliado. Coloca-me como o boi, o asno, o camelo, a cabra, olhar com eles a face do meu Redentor e sobre ele deixar meus pecados. Deixa-me com Simeão apertar a criança recém-nascida ao meu peito, abraçá-la com fé eterna, exultando, porque ele é meu e eu sou dele. Nele tu me tens dado tanto que nem o céu pode me dar mais.